Agosto é o mês da anistia política, que está completando 36 anos. A data está sendo lembrada em todo o país com uma programação diversificada. Aqui no Ceará, foi lançado o livro A Casa da Vovó, do jornalista da Folha de São Paulo, Marcelo Godoy. A obra fala de um dos muitos locais onde era feita a tortura a presos políticos durante a ditadura. 1º de abril de 1964. O Brasil amanhecia mais escuro. Começava um dos períodos mais sombrios da história do país. Saía João Goulart e tomava o poder Marechal Castelo Branco. Estava instaurada a ditadura militar. Pouco mais de 50 anos depois, muitas perguntas ficaram sem resposta. Publicações diversas no Brasil e no mundo dedicam-se a narrar esse controverso período da história brasileira. O jornalista Marcelo Godoy dedicou uma década ao seu trabalho de pesquisa, que resultou no livro A Casa da Vovó. Os agentes que trabalharam no DOI-CODE era o termo que eles usavam para designar o destacamento de operações de informações, o DOI-CODE. Eles chamavam de Casa da Vovó como uma referência, como quem dizia, né? Aqui que é bom trabalhar, né? Ou seja, na casa da avó é onde tudo é permitido, né? Então é onde você pode matar, sequestrar, torturar, onde você pode desaparecer com as pessoas, etc. Ou seja, você pode tudo. 10 anos de pesquisa depois, 25 agentes entrevistados resultaram em um livro que reconta esse capítulo da história a partir de um novo ângulo, o ponto de vista dos agentes do DOI-CODE, o Centro de Sequestro, Tortura e Morte da ditadura militar. Eram burocratas da violência, né? Eram pessoas que chegavam, acordavam de manhã e iam fazer um trabalho, né? Um trabalho no qual eles acreditavam. Eles pensavam que eles estavam em uma guerra, e dentro de uma guerra, esse tipo de crueldade é permitida. E em um processo de pesquisa profundo como esse, Godoy relata o que mais lhe marcou na experiência. Citar o caso de um dirigente do Partido Comunista Brasileiro que foi queimado vivo, né? Teve partes do seu corpo que atearam fogo nele durante o interrogatório, durante a tortura, para que ele passasse informações sobre a sua agremiação. Posteriormente, ele foi assassinado com uma injeção para matar cavalo, né? Ou seja, isso me parece que mesmo dentro do relato de crueldades e de torturas ou de mortes durante o regime militar, esse é, por exemplo, um caso que foge um pouco ao que você estaria esperando ouvir, né? Quem diz o livro de cabeceira de hoje é a editora do Armazém da Cultura, Albaniza Duma. Veja a dica literária dela. Eu indicaria o livro Plantou Palavra, Colheu Poesia, da Socorro Racioli, que foi o primeiro livro infanto-juvenil que ela lançou após o Prêmio Jabuti. Esse livro tem uma certa inspiração no Patativa da Saré. É um livro lindamente ilustrado pela Meg Banhos. Esse livro foi todo ilustrado com miniaturas e o fotógrafo fotografou as miniaturas. Nós recebemos um e-mail do Rio de Janeiro do escritor George Patinho, que diz o seguinte: o Clube da Leitura coletivo que se reúne em torno da escrita e da leitura de ficção e de narrativas curtas nos sebos super descolados, baratos da Ribeiro, agora localizado em Botafogo, está festejando 8 anos e lança o seu 3º livro. Para marcar a data, o clube promove festa em torno do livro Clube da Leitura, volume 3, neste sábado, dia 15, no Espaço Cultural Olho da Rua, em Botafogo, às 9 da noite, com entrada franca. Parabéns ao clube, George, e obrigada pela participação aqui no Papo Literário. Pois é, Tatiana, eu estou aqui com a encíclica do Papa Francisco, que foi tema de debate aqui em Fortaleza, com a participação do filósofo e padre Manfredo Oliveira, que está aqui com a gente. É um prazer imenso recebê-lo aqui para falar justamente desse assunto que o Papa tem sempre causado polêmica, né? E um debate desse sempre é acalorado. Como é que o senhor recebeu essa encíclica do Papa? Esperava isso há muito tempo. Veja bem, o Papa escreveu, em primeiro lugar, uma exortação
Ele diz assim: eu falei, me dirigi aos católicos para animar a igreja, para estimular a ação dos católicos no mundo. Agora eu vou me dirigir a todas as pessoas no mundo, porque vou tratar de uma questão que diz respeito ao futuro da humanidade, que é a crise ecológica, que aliás ele diz que não se trata de uma crise ecológica, se trata de uma crise global, ecológico-social, porque uma das características dessa encíclica é ele que vai dizer que você não pode tratar mais as questões de uma maneira isolada, de tal maneira que não dá para tratar o problema da relação do ser humano com a natureza, ou seja, a crise ecológica, e o problema social, da existência da pobreza, das desigualdades, etc. Porque os dois são duas dimensões de um problema global. E ele vai insistir muito nessa encíclica, que exatamente a dificuldade das pessoas perceberem essa relação é porque nós temos hoje um saber que é fundamentalmente de separação. Tudo segmentado, em todos os setores, medicina, educação. Exatamente, é um saber fragmentado que tem um sucesso imenso em cada área trabalhada, mas, diz o Papa com razão, tem uma dificuldade enorme de perceber a globalidade, perceber que as coisas todas são relacionadas umas com as outras, e é a isso que ele vai chamar de ecologia integral, que trata ao mesmo tempo dos problemas sociais e dos problemas da natureza, como duas dimensões de uma crise global que provém de um certo modelo de compreender a vida e de configurar a vida individual e social, que é o que ele chama de o modelo técnico-econômico. E, em segundo lugar, uma forma de organizar a vida no seu todo. Quer dizer, as relações do ser humano com a natureza e as relações com os seres humanos entre si. E o Papa diz: a realidade que nós vivemos hoje mostra que esse paradigma está errado. Que nós estamos caminhando, se continuarmos da maneira que vamos, para um desastre radical, tanto do ponto de vista ecológico, como do ponto de vista humano. A gente percebe que ninguém se entende no mundo, né? A gente vê o pessoal da África em crise, indo para a Europa também isso. Em crise. E por isso mesmo eu acho que essa repercussão enorme que essa encíclica teve, muito para além dos campos específicos da igreja, uma repercussão muito grande, até talvez menos reações a nível de pessoas fora da igreja católica do que na igreja católica. Há cientistas sociais que dizem hoje que nós vivemos num tempo pós-político. O que significa isso? A política tem a ver com as grandes causas que a sociedade tem e que estão em referência a uma vida plena para o ser humano, uma vida que tenha sentido, uma vida que tenha realização das potencialidades humanas. Ora, a política hoje deixou tudo isso de lado, dizendo que são coisas de sonhos ideológicos, de pessoas meio românticas que vivem fora do mundo, e se transformou numa pura administração. Você elabora uma determinada visão do mundo, elabora uma maneira de intervir na sociedade e na natureza e diz que levantar questões de fundo sobre isso é ser romântico. Na realidade, elas existem, porque são os problemas, são o que é pressuposto, e a política virou uma pura administração. Ora, ter a coragem de enfrentar isso num mundo que diz que falar assim é virar romântico, irracionalista e coisa que valha, é uma coragem muito grande. Portanto, o Papa teve uma repercussão inesperada com essa encíclica. É muito revolucionário, né? E ele prega também a tolerância, né? Que é o principal ponto. A palavra que ele usa mesmo. Nós temos que fazer uma revolução, aliás, uma palavra que é utilizada desde os primeiros filósofos modernos, falou praticamente na mesma direção, que é Emmanuel Kant, e ele dizia que nós precisamos fazer uma revolução na arte de pensar. E é por isso que ele disse que São Francisco é uma figura fundamental para o mundo contemporâneo. Por quê? Porque ele não teve essa visão de separação. Ele diz, citando São Boaventura, que olhando a origem de todas as coisas, que é Deus, ele compreendeu que todas as criaturas são, na realidade, irmãos e irmãs. E diz o Papa: quem não é capaz de perceber isso, seja por uma fé, ou seja por um pensamento filosófico, etc., no fundo ele vai se transformar em quê? Num explorador, que explora a natureza e explora os outros seres humanos. Porque ele vai ter uma visão de mundo completamente concentrada no indivíduo que consome e que acha que o consumo de bens materiais é a realização suprema da vida humana. E para fazer isso,
ele explora seres humanos e destrói a natureza. Agora, esse pensamento do Papa, ele às vezes pode ser até interpretado de uma forma, né, errônea, porque ele chegou aí, não sei se foi na Venezuela, e ele recebeu um símbolo, na Bolívia, né, um símbolo, né, do comunismo, e aí, não, porque o comunismo não acredita em Deus, mas o que ele queria dizer é que está acima disso, né, Sim, a tolerância mesmo. Bom, primeiro o respeito fundamental às pessoas e a sua maneira de pensar e sua maneira de ser, e não há saída para o mundo se a gente realizar nossas relações com os outros na base desses preconceitos. Isso aí é uma coisa que ele tem insistido muito. Você veja aquele escândalo que deu para muita gente quando perguntaram numa volta a Roma do Brasil, perguntaram a ele que ele já achava dos homos afetivos e tudo mais. Ele disse assim: bom, se uma pessoa procura sinceramente a Deus, quem sou eu para julgar? Isso foi uma bomba na cara de muita gente, que diz assim: nós não podemos julgar as pessoas a partir dos preconceitos que nós temos. Temos que respeitar a maneira de ser, e dialogar. Esse é o Papa do diálogo. Ele está permanentemente, e essa carta foi escrita para ele dizendo isso. Eu quero dialogar com as pessoas, dialogar com o cientista, dialogar com o homem comum em todas as suas situações, porque esses problemas dizem respeito a todos nós, porque dizem respeito ao nosso futuro. Nós não sabemos hoje nem se teremos futuros, sobretudo as gerações que vêm, com o mundo que está aí e o mundo que nós vamos entregar a elas não têm certeza nenhuma como é que vai ser o seu futuro. Porque nós hoje temos condições de destruir várias vezes toda e qualquer vida no planeta. Isso não é brincadeira, quer dizer, ou seja, que nós não chegamos ao mínimo acordo sobre o que deve ser feito para evitar essa catástrofe. A todas as grandes reuniões sobre o clima, por exemplo, vai acontecer agora uma em Paris. Até agora, nenhuma decisão fundamental, por exemplo, para diminuir os gases de efeito estufa concentrados na atmosfera, que estão aquecendo o planeta, e com todas as consequências daí pode vir. Quer dizer, nós estamos numa espécie de loucura. Né? O Papa fala de uma mentira. Nós botamos na cabeça que todas as coisas estão à nossa disposição e nós podemos manipular tudo sem que a gente pense nos efeitos que isso pode causar, né? De uma ação que não tem respeito à natureza. Ele diz, uma das coisas que se perdeu foi isso. Se perdeu o respeito e o reconhecimento ao valor que cada realidade tem, no seu nível de realidade. Natureza, homem, animal, etc. Com certeza. E quem quiser conhecer toda a encíclica, né? Como é que faz? Ela é uma edição da Paulus, né? Da Paulus, não sei se há outras edições, mas em todo caso tem essa aí, que é muito bem feita, da editora Paula com a editora Loyola, que são duas editoras católicas, né? Dos paulinos e dos jesuítas, que publicaram juntamente essa tradução. E já está à disposição? Já está à venda, sim. Padre, foi um grande prazer novamente tê-lo aqui e venha sempre falar desses assuntos muito interessantes para a gente. Muito obrigada por sua participação no programa Papo Literário. Obrigado a você pela oportunidade que me deu. O Papo Literário está de volta. Casinhas espalhadas pela cidade estão chamando a atenção de pessoas que passam por praças, shoppings e calçadas. É o projeto Ninho de Livros, que tem como objetivo incentivar a leitura. Imagine caminhar por praças e calçadas da capital e ver essa caixinha. É ser bom, né? Tem que vir para mostrar ao público, tem que ser coisa boa, né? Quem passa pelo ninho, para, olha e, na curiosidade, até abre, descobre que aquela pequena caixa pode te levar a um mundo de conhecimento. É uma boa ideia, viu? É uma boa ideia porque é um passatempo que você tem, né? E por outra você refresca mais a memória de estar ocupando o espaço, né? Rui gostou tanto da ideia que simplesmente vai deixar o livro dele na caixa. Fantástico, é uma maneira da gente ler e democratizar e todo mundo ter acesso a uma leitura fácil, né? Esse livro que o senhor colocou aí é seu ou já estava lendo ele? Eu estava lendo esse livro é A Normalista, de Adolfo Caminha, um escritor cearense. Eu já estava lendo, eu pretendo trocar ele aqui, deixar e levar outro em troca. A experiência é piloto e lança um desafio para os cearenses. Ele tem 3 possibilidades.
A primeira, ele leva o livro e fica com o livro em casa, e fica guardando o livro para ele. Depois ele lê o livro e devolve para que outra pessoa possa usufruir. E a terceira é que ele mesmo queira contribuir e colocar um outro livro ali. Porque todos nós temos livros em casa que não serão mais outros para nós, e serão para os outros. Com características de uma casa de passarinhos, o Ninho de Livros está espalhado em 12 pontos de Fortaleza e abriga 30 publicações. O objetivo é incentivar a leitura de forma gratuita a toda a população. Com uma variedade de títulos e temas de autorias cearenses e estrangeiras, tem livro para todos os gostos. A juventude hoje, a geração atual, enfrenta grandes dificuldades quanto à concorrência, tanto no vestibular como no mercado de trabalho, como a violência. O livro é um porto seguro. Quem gosta de ler, afasta de si 3 coisas: a depressão, a solidão e também a possibilidade de ficar uma pessoa desatualizada. A Caixa Cultural de Fortaleza está apresentando de 11 a 23 de agosto a mostra de cinema New Queer, Cinema, Sexualidade e Política. Os 27 filmes exibidos abordam formas alternativas de sexualidade produzidos no fim dos anos 80 e no começo dos anos 90. Dentre os títulos, 4 são filmes nacionais. Filmes cearenses também integram a programação. Durante a mostra está sendo lançado um livro-catálogo sobre o tema e seus antecedentes cinematográficos, políticos e acadêmicos. Movimento New Queer. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Pois é, 27 filmes ligados por essa temática estão sendo exibidos no espaço da Caixa Cultural em Fortaleza. Mas o que é mesmo que significa New Queer? O movimento New Queer, ele foi um movimento que começou no final dos anos 80, começo dos 90. Porque no começo dos anos 80, com o surgimento da AIDS, ela foi diretamente relacionada aos homossexuais. E revoltados com isso, esse preconceito, na verdade, que surgiu, vários cineastas, sobretudo americanos, eles começaram a produzir filmes que iam contra essa tendência, que falavam, não é bem assim que a coisa acontece. São filmes políticos, filmes que tratam de sexualidade, com uma construção mais complexa, uma construção mais de personagens mais complexos, de tramas mais complexas, que ia contra essa visão do homossexual como relacionado à AIDS. Queer, na verdade, é uma apropriação de uma palavra pejorativa, que, na verdade, se a gente uma tradução literal para o Brasil, seria como bicha, uma coisa pejorativa contra os homossexuais. Então, assim, esses teóricos pegaram essa palavra, que era uma palavra preconceituosa, usaram ela politicamente, se reapropriaram da palavra e ela tomou um outro significado político, que ia contra o preconceito. Durante o festival, foi lançado o livro-catálogo New Queer Cinema, com vários textos sobre o movimento e a mostra. A gente queria realmente fazer um catálogo mais robusto, com textos que elucidassem sobre o tema. E até porque a literatura New Queer no Brasil é muito pouca, é muito rara, assim, você quase não encontra textos no Brasil publicados sobre o tema. Então, a gente queria que fosse um catálogo de referência, um catálogo que tornasse uma referência para pesquisadores, para o público em geral e para todo mundo que quiser conhecer mais sobre o tema. Então, o catálogo, além da sinopse, foto, ficha técnica dos filmes que a gente exibe, ele traz 25 textos, entre eles o texto da Ruby Rich, que é uma teórica que, na verdade, cunhou esse termo New Queer Cinema. Os filmes abordados no livro são bem diversificados e o cinema do Nordeste está bem representado nessa seleção. A Mostra New Queer, ela aconteceu já em São Paulo, no Rio, está acontecendo agora em Fortaleza, vai para Curitiba e Salvador. A gente achou muito importante isso acontecer e a Caixa Cultural abrir esse espaço para a gente num momento tão importante, tão pertinente. Além da mostra de filmes e do catálogo, que é super importante, que é uma referência sobre literatura queer no Brasil agora, nós teremos 2 debates também gratuitos na Caixa Cultural, que também com cineastas daqui, cineastas de fora, pesquisadores e os curadores, que vão esclarecer mais ainda, trazer novos questionamentos sobre o que é o New Queer. Quero ternura de mãos se encontrar. E
E hoje, 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, escolhemos um clipe poema inspirado em versos de Ney Alberto Salles Filho sobre a paz. A paz se faz, refaz, não se desfaz. A paz se cria, procria, acaba com hipocrisia. A paz constrói, nada destrói, e ela não dói. Com esses versos encerramos o Papo Literário de hoje, mas na próxima semana eu espero você com mais novidades sobre o mundo da literatura. Até lá!